Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, dia 27 de março de 2023. Estamos vivendo a quinta semana da Quaresma. Que bênção nessa manhã que você está tendo uma nova chance de ouvir a palavra do Senhor e principalmente de obedecê-la. Amém? A paz do Senhor, bom dia para Deise Teodoro. Deus abençoe a vida do Ramon Martim. Bom dia, Ramon. Irmão Luiz Pedro, seja muito bem-vindo nessa manhã. Um abraço para a irmã Wanda. Nós temos orado pelo Senhor, irmão Luiz. A vitória é certa em nome de Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Manhã com o Evangelho. Evangelista Lúcia Carvalho, Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Luciana Carvalho, Senhor te abençoe nessa manhã. Todos que estão se chegando a mais um Manhã com o Evangelho, sejam abençoados pelo Senhor, sejam fortalecidos pelo Senhor. Amém? O texto de hoje, o Evangelho de hoje, é João 8, a partir do versículo 1. Amém? Vanilda Ramos, Deus abençoe em nome de Jesus nessa manhã, em nome de Jesus. Bom, João 8, versículo 1, vai dizer assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer voltou novamente ao templo, e todo o povo vinha ter com ele, e sentado ensinava-os. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé no meio de todos, e disseram a Jesus: esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres, e o que tu dizes? Dizia isto para tentá-lo e ter assim um motivo para acusar. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e disse: quem dentre vós, sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Inclinou-se e continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, saíram um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher no meio onde ela estava. Ergueu-se os olhos de Jesus e, não vendo ninguém, senão a mulher, perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Glória a Deus, irmãos, pela palavra do Senhor. Eu estou me sentindo um pouquinho rouco, né? Pelas programações do final de semana. Sábado tivemos pregando em Jardim Primavera, domingo tivemos na nossa igreja pela parte da manhã, uma palestra muito boa de missões, à noite no culto ao Senhor. Por mais que a gente não ministre, a gente vai falando, né, vai dando glória, e a garganta fica um pouquinho comprometida. Amados irmãos e irmãs, que bom ter você aqui conosco. Cleide Luiza, o Senhor te abençoe nessa manhã. Ana Paula Santos Melo, graças a Deus a vida do nosso jovem já está, né, com a cura do Senhor Jesus, o netinho. Edileuza Albuquerque, Senhor te abençoe nessa manhã. Gente, nós estamos vivendo a quinta semana da Quaresma. Estamos muito próximo de chegarmos à Semana Santa, semana mais importante do cristianismo. A semana mais importante do cristianismo não é a festividade da sua igreja,
A semana mais importante do cristianismo não é o aniversário da sociedade, do ministério, não é o aniversário do pastor, apesar que o aniversário do pastor é muito importante, tá, irmãos? Não esquece não. 24 de abril, tá bom? Segunda-feira. Então, são datas importantes, mas a data mais importante no calendário cristão é a Semana Santa. Para ser mais específico, a Santa Sexta-feira e depois o domingo de Páscoa. E quando nós vamos chegando próximo a essas semanas, o Evangelho ele vai revelando toda a bondade e toda a graça do Senhor Jesus. Todo o Evangelho vem falando sobre o poderio, sobre a percepção, sobre a sabedoria de Jesus. Quando a gente chega próximo a essas semanas, a gente começa a ver não só o poderio, não só a inteligência, a sabedoria de Jesus, mas a gente começa a perceber como que Jesus era misericordioso. Olhamos para esse texto da mulher adúltera, mulher que não tem nome, nós vamos ver um contexto de um filme. Nós vamos ver de um contexto de uma segunda intenção. O texto vai dizer que Jesus estava ensinando no templo. Jesus estava aqui numa célula, podemos colocar assim, porque eu imagino Jesus sentado, né? Conjecturo Jesus está sentado. As pessoas estão em redor dele ouvindo os ensinamentos. Não há aqui, amados irmãos, manifestação do sobrenatural, pessoas dando glória, aleluia, mas pessoas aprendendo. Sabe por quê? Porque o que nos ensina, o que nos leva a viver o sobrenatural, não é apenas sentir o sobrenatural. É você entender a palavra de Deus no seu racional. Porque quando a palavra de Deus entra aqui no seu racional, ela borbulha e ela mexe, amados irmãos, com o seu interior. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que do seu interior fluirão águas vivas. Por quê? Porque quando eu permito ouvir e aprender a palavra, eu vivo sobrenatural, sem dificuldade nenhuma. Amém, amados? Por isso eu preciso entender que antes de eu sentir qualquer mover que seja, eu preciso aprender a palavra. Antes de eu sentir qualquer coisa, eu queria sentir um arrepio, queria sentir isso, você precisa aprender. Porque quando você aprende o Evangelho, você aprende a palavra, nada te engana. Jesus estava ensinando a palavra. Jesus estava ali trazendo o ensinamento do Pai. Quando chega aqueles homens com aquela mulher. Olha como esse contexto era um contexto totalmente, amados irmãos, frágil. O texto vai dizer que eles chegam com a mulher, mas a lei fala que os dois, tanto a mulher como o homem pego no adultério, eles precisavam ser apedrejados. Mas o texto só vai falar de quem? Da mulher. Logo a gente vai ver que a justiça que aqueles homens queriam estavam comprometida. Por quê? Porque eles não queriam justiça. Eles queriam pegar Jesus em algum erro. Eles queriam pegar Jesus na falha que ele fizesse. Seja ele falasse, apedreja. E aí o amor que Jesus estava pregando? Um novo mandamento. Ou se Jesus fala assim, ó, não apedreja. Jesus estava quebrando a lei. Eles sabiam que aquela situação e aquele contexto de vida estavam colocando Jesus à prova.
O interessante, amados irmãos e irmãs, não é que Jesus tem medo de entrar na prova. Sabe por quê? Porque Jesus aqui não se alterou em momento nenhum. Jesus nem deu-se o trabalho de levantar do chão. Jesus estava sentado e Jesus permaneceu sentado. Sabe o que é interessante que eu vou aprender, que me traz, querido, o equilíbrio no momento da luta e no momento da dificuldade? É a minha comunhão com Jesus. Ou a minha comunhão com o Pai. Quer aprender, queridos e queridas, nessa manhã ter equilíbrio na hora que tudo desmorona? Quer aprender a ter equilíbrio, querido, na hora que as pessoas às vezes vêm para tentar tirar você do teu foco, vêm para tentar te testar? Tenha comunhão com o Pai. Mas pastor, por que o senhor está falando que foi a comunhão com o Pai que fez Jesus não se perder no meio daquela situação? Simples. Olha o versículo 1 do capítulo 8 de João. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer novamente ao templo, todos vinham ter com ele. Olha, o texto vai dizer que Jesus veio do Monte das Oliveiras. Jesus estava, querido, em comunhão com o Pai para depois ensinar. Para depois ter autonomia. Por isso você está iniciando a sua segunda-feira. Você está aqui nessa live porque você precisa entender que o que vai te dar suporte para o que está te esperando daqui a 1 hora, daqui a 15 minutos, para o que vai te dar suporte para o que essa semana, querido, está te reservando, não vai ser a força do teu braço, não vai ser, querido, a oração que alguém vai fazer por você. O que vai te dar suporte para você vencer todas as artimanhas do inimigo durante essa semana é você se colocar na presença do Pai. É você falar: Senhor, me coloca no esconderijo do Altíssimo e que na sombra do Onipotente eu venha descansar. Deus, nessa manhã, amados irmãos e irmãs, deseja que você se coloque nas mãos dele. Quando eu e você nos colocamos nas mãos de Deus, o inimigo pode vir tentar te estressar, tentar, querido, te tirar da graça no trabalho. O inimigo pode, querido, se levantar, mas você vai ter a sabedoria que vem de Deus. A tristeza pode bater no coração, a solidão, mas o Senhor é aquele que vai te justificar. Por isso, amados irmãos e irmãs, nessa manhã, o que fez Jesus ter equilíbrio foi a comunhão com o Pai. Foi a comunhão com Deus. Comece a semana tendo comunhão com Deus, querido. Ah, pastor, mas eu não sou cristão. Eu não estou falando de você ser cristão ou não. Eu estou falando de você começar a sua semana falando: Senhor, eu coloco a minha vida nas tuas mãos, do jeito que você sabe orar. Senhor, que essa semana tudo venha a ser resolvido debaixo da tua orientação, debaixo da tua proteção, debaixo do teu poderio. E o Senhor vai te dar estrutura para tudo que você vai passar. O texto vai dizer que eles trazem, amados, aquela mulher. E eles apresentam a situação a Jesus, com o intuito sempre de fazer com que Jesus quebre a lei. Mas o interessante é que Jesus ele vai só falar uma palavra. Ele vai falar assim: ó, tá certo. Tá certo. A lei manda apedrejar.
Mas quem não tiver pecado, olha a sabedoria de Jesus, irmãos. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Sabe o que Jesus está dizendo, fazendo aqui, querido? Falando só, vocês não são dignos, não. Vocês não são dignos. Mas quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. O texto vai dizer que Jesus abaixou a cabeça, continua escrevendo na terra, e eu gostaria muito de saber o que Jesus estava escrevendo na terra. Quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar isso a ele. Desde criança eu tenho essa curiosidade. E aí foi saindo do mais velho ao mais novo. E o mais lindo de tudo isso, amados irmãos e irmãs, é que quando sai todo mundo, Jesus olha para aquela mulher. Amados, o olhar de Jesus cura. Eu queria que você guardasse isso para a sua vida. O olhar de Jesus, ele cura. Sabe por que ele cura? Porque ele curou essa mulher. Quando o galo cantou, quando Pedro ouviu a terceira trombeta do terceiro turno, que a gente chama de galo, não é o galo animal, um galo das trombetas que tocou, que o olhar de Jesus e o olhar de Pedro se encontrou. O olhar não foi um olhar de condenação, mas foi um olhar de eu te perdoo. O olhar de Jesus da cruz para Maria e João e para toda a humanidade nos trouxe a paz que nós temos hoje. Por isso eu posso afirmar para você, e eu queria que você compartilhasse essa frase com alguém hoje. O olhar de Jesus cura. Jesus falou assim: mulher, cadê os teus acusadores? Cadê os teus acusadores? Ela vai falar: Senhor, não ficou nenhum. Não ficou nenhum acusador, saiu do mais velho ao mais novo. Aí Jesus, eu imagino, com muito carinho, mas com muita autoridade, Jesus fala assim: ó, nem eu te condeno. Gente, isso é tremendo. Nem eu te condeno. Sabe o que Jesus está falando para você nessa manhã? Rose, nem eu te condeno. Sabe o que Jesus está falando para você nessa manhã, Lúcia? Nem eu te condeno. Sabe o que o Senhor está falando para você nessa manhã, irmã Cirlei Lima? Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Amados, que Deus é esse? Que olhar maravilhoso é esse? O olhar do perdão do Senhor. É o olhar de que quando você peca, você erra, mas que você fica na presença dele e pede perdão, e ele fala assim: ó, vai e não peques mais. Muitos, querido, querem aprender, querem, como diz o mundão hoje, esculachar quando você erra. Não, porque você errou. Não, porque você tem que ouvir mesmo. Jesus não deu sermão nenhum, irmãos. O Senhor deu duas curas: perdão e instrução. Que coisa linda quando você entende que o que você precisa para a sua vida é perdão e instrução. O que eu preciso para a minha vida nessa manhã é perdão e instrução. Perdão porque eu quero ouvir de Jesus: vai e não peques mais. Não, perdoados estão os teus pecados. E instrução porque ele sempre fala: vais e não peques mais. Que nessa manhã de segunda-feira você possa ficar com essas verdades bíblicas para você. Você precisa entender que você só vai ter suporte quando você estiver em Jesus. Você só tem suporte
Quando você se coloca na presença de Jesus, aí você vence qualquer coisa. Se você estiver na presença de Jesus, você vence qualquer coisa. E quando você entende quem você é em Deus, você recebe perdão e você recebe instrução. Que nessa manhã você receba perdão de Deus e que você receba instrução dos céus nessa manhã. Que essa palavra abrange o nosso coração e que nessa manhã possamos viver o sobrenatural de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que fundamente essa palavra em nossos corações, em nome de Jesus, e que nós possamos ter uma semana abençoada na presença de Deus. Eu peço oração nessa manhã pela vida da irmã Rosângela, da IM de Jardim Primavera, que sofreu na noite de sábado um AVC e se encontra hospitalizada. Eu gostaria também que o pessoal de Jardim Primavera me desse mais informações concretas no meu privado, tá bom? Por gentileza, porque nós tivemos com a irmã no culto e essa situação aconteceu, eu acho que foi mais tarde. Então, nós estamos orando, mas as notícias são muito poucas. Vamos estar orando por ela nessa manhã também, em nome do Senhor Jesus, amém? Que você possa estar orando pela vida da irmã Rosângela, para o total restabelecimento dela, em nome de Jesus. Louva a Deus, também ontem, porque tivemos em comunhão com a Cleide. Cleide, que tarde maravilhosa, que tarde bendita. Foi muito bom estar com você ontem, engrandecendo e agradecendo ao Senhor. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus entramos em Tua presença para agradecer por mais uma manhã com o Evangelho, por mais uma palavra, Senhor, que entra em nossos corações nessa manhã, pelo poder do Teu nome. Que em nome de Jesus, nessa manhã, possamos, Pai amado, verdadeiramente estarmos em comunhão contigo, Senhor, nos montes das oliveiras, que é a oração, é a palavra, é o nosso quarto, para que, Deus amado, quando chegar as situações difíceis e os embaraços dessa vida, a gente não venha se embaraçar, mas que a gente venha, Senhor Deus amado, estarmos firmados na rocha que é o Senhor Jesus. Que nessa manhã nenhum peso de condenação nos alcance, mas que nós possamos nessa manhã ser alcançados pelo Teu poder. Que verdadeiramente o Teu perdão seja sobre as nossas vidas e que verdadeiramente a instrução que vem dos altos seja sobre nós. Nessa manhã, fundamenta essa palavra em cada coração. Quebranta os corações nessa manhã, porque eu não tenho poder, mas o Senhor tem. Deus amado, por isso nós não queremos começar nossa semana, Pai, na força do braço, mas nós queremos começar nossa semana na força do Senhor. Firma, Deus amado, nossa vida em Ti. Nós oramos nessa manhã pela vida da Rosângela, Senhor, também, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa ir de encontro a ela naquele leito do hospital. As Tuas boas mãos, Pai amado, possa, Senhor Deus amado, tocar do alto da sua cabeça à ponta dos seus pés. E que o Senhor possa endireitar tudo que precisa ser endireitado, para que a Tua filha saia daquele lugar, Senhor Deus amado, glorificando e exaltando o Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus, que a Tua boa mão seja sobre a vida da Rosângela. Oramos por todos aqueles que se recomendam às nossas orações, por todos os necessitados, por todos os enfermos, por todos os enlutados, Senhor, nessa manhã. Tem piedade. Que possamos, Senhor Deus amado, começarmos nossa semana debaixo da Tua proteção e debaixo da Tua bênção. Oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, e santificado seja o Seu nome. Venha a nós o Seu reino, e seja feita a Sua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino é o poder
e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém, amados irmãos? Vamos receber a bênção do Senhor, e que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo que vê o Manhã com o Evangelho, agora, mais tarde ou qualquer hora do dia, e não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Deus te abençoe nessa manhã. Se o Senhor nos permitir, nos der vida, amanhã nós estamos aqui para mais um Manhã com o Evangelho. Fique com Deus, graça e paz.